Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui para mais um quadro Ciência e Espiritualidade. É sempre um prazer compartilhar e aprender um pouquinho em conjunto. Bem, primeiramente eu gostaria de explicar para aqueles que ainda não conhecem o nosso quadro que ele está disponível, basta procurar no Web Rádio Namastê no Google que vocês vão encontrar o nosso quadro às quintas-feiras, às 19 horas, e durante os outros horários, um conteúdo fantástico para crescimento pessoal. E além disso, quem gostar de visualizar, de assistir em vídeo, basta buscar no YouTube por Ciência e Espiritualidade, Amor Fraterno, que vai encontrar todos os nossos vídeos anteriores, onde conversamos sobre diversos artigos, capítulos de livro e as possíveis conexões entre quadros energéticos, espirituais e ciência, tá bom? Muito bem, hoje, então, nós vamos falar sobre mais um artigo científico que aborda um tema de terapias alternativas muito acessado, muito antigo e muito importante, que é a acupuntura, tá? O título do artigo de hoje é o seguinte: o efeito da acupuntura na depressão e sua correlação com alterações metabólicas. Um teste controlado e randomizado. Bem, para aqueles que já estão familiarizados, quando a gente faz estudos controlados e randomizados, quer dizer que a gente tem grupo controle, ou seja, que não recebeu o tratamento, no caso que não recebeu a acupuntura, e randomizado quer dizer que os indivíduos que participam do estudo são divididos entre grupos aleatoriamente, tá? Esse artigo científico, ele foi publicado no journal que se intitula Medicine no ano de 2020, ou seja, um artigo bem recente para conversarmos sobre ele. E os principais autores são o primeiro autor, Wei Li, e o último autor, o Shifeng Xu. Ambos têm vinculação com universidades da China e também com os Estados Unidos, na Virgínia. Muito bem, para nós começarmos a falar um pouquinho sobre esse trabalho, primeiro vamos fazer uma pequena introdução sobre alguns temas. Nós já conversamos algumas vezes, mas é sempre importante reforçar que a depressão é um dos quadros mais comuns na comunidade, na vida moderna, tá? Ele está associado com diversas alterações, tanto fisiológicas quanto de humor. É um quadro que é considerado psicoemocional, com base de modulação fisiológica dos neurotransmissores. O que isso quer dizer, Sérgio? Quer dizer o seguinte: nós temos substâncias que regulam a transmissão de informações entre os neurônios que fazem parte do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. E essas substâncias são chamadas neurotransmissores. Quando nós temos uma alteração muito baixa ou degradação elevada desses neurotransmissores, nós temos uma baixa atividade de determinados centros do cérebro. E isso pode, dependendo de qual for, gerar problemas psicológicos, ansiedade, falta de vontade, E a depressão está comumente associada com alterações em neurotransmissores. Muito bem. Além disso, a depressão é hoje considerada um dos problemas de saúde pública que gera mais gastos, porque muitas vezes faz com que as pessoas não consigam realizar as atividades sociais e de trabalho e, além disso, demanda um uso de tratamento medicamentoso comumente prolongado, E isso acaba gerando prejuízos tanto para o próprio indivíduo, que fica muitas vezes melancólico, desanimado e apático, e para a sociedade, que perde um indivíduo capaz de realizar as atividades de uma forma que seria satisfatória, Bem, para tratamento dos problemas psicológicos associados à depressão, nós temos medicamentos que são os antidepressivos, que são muito importantes, que normalmente eles agem modulando esses neurotransmissores dos quais nós falamos. Ou eles fazem com que produza mais neurotransmissores, ou eles fazem com que bloqueie a degradação, a quebra
dos neurotransmissores. Então, esses antidepressivos são substâncias muito importantes e toda terapia tradicional alopática, ela é fundamental para auxiliar em qualquer tipo de tratamento, tá? Por isso nós nunca recomendamos abandonar as terapias tradicionais, mas sempre buscar associações ou alternativas quando for possível. E dentro deste contexto de terapias alternativas, a acupuntura então desponta como uma das principais e mais antigas técnicas, tá? A acupuntura tem a sua base no Oriente e na China. Ela na medicina chinesa tradicional, ela é utilizada largamente pelos indivíduos para tratar os mais diversos problemas de saúde. A base da acupuntura, ela funciona através de pequenas agulhas que são inseridas em nervos, tá? Em locais do nosso corpo que tem associação com a neuropercepção, porque o nosso corpo inteiro ele tem neurônios e transmissores que a gente chama de sistema nervoso periférico, que é o que faz parte do corpo inteiro, que leva as informações para o cérebro, né? E esse sistema nervoso periférico, esses nervos que estão no nosso corpo inteiro, eles podem ser estimulados com agulhas, tá? Especialmente alguns pontos. E a medicina chinesa tradicional traz para a gente então quais são os pontos que estão associados com cada problema de saúde, né? Então, quando a gente tem um problema X, desregula o ponto energético e o nervo tal, né? E aí a gente busca estimular daquela forma. E a acupuntura hoje ela pode ser feita tanto por agulhas, né, quanto por eletroacupuntura. A eletroacupuntura usa pequenas correntes elétricas ou às vezes também nós temos lasers, feixes de lasers que estimulam esses mesmos pontos do sistema nervoso. E aí geram respostas similares e normalmente muito satisfatórias. Temos também a acupuntura na orelha, que faz com que estimulemos com grãos ou com agulhas pontos da orelha que estão associados com cada um desses nervos periféricos e assim por diante. A questão é que a acupuntura já é estudada há muitos anos e mais do que comprovada que tem diversos efeitos no nosso organismo. Os efeitos são sim individuais, cada indivíduo apresenta um tipo de resposta, mas ela gera vários efeitos benéficos. Bem, dentro deste contexto, então, o objetivo desse estudo aqui foi avaliar se indivíduos que têm depressão ou mediante questionários, né, que avaliam o humor e a disposição para fazer as coisas, tem uma medida abaixo do normal, e aí a gente caracteriza com esse quadro de depressão. Se esses indivíduos que já fazem uso de antidepressivos têm melhora se associarmos a acupuntura com o tratamento tradicional com antidepressivos. E aí tem o grupo que recebeu os antidepressivos sozinhos, manteve o tratamento tradicional, e o grupo que recebeu a acupuntura em conjunto. Sendo assim, os pesquisadores avaliaram quais seriam os benefícios e avaliaram também algo bastante interessante, que é o metabolismo, ou melhor dizendo, os componentes metabolômicos na urina de cada um dos indivíduos antes e depois do tratamento associado com a acupuntura, tá? Para que vocês entendam de uma forma um pouquinho melhor, o metabolômica é quando nós pegamos todas as substâncias que o nosso organismo produz, que estão no sangue ou em algum outro fluido do nosso corpo, como a urina, e medimos, né, através de máquinas que dosam vários produtos e substâncias químicas que estão, né, nesses fluidos. E compara o grupo que recebeu a acupuntura com o grupo que não recebeu, né, o antes e o depois. E aí, o que teve de modificação, né? Essa é a pergunta nesses metabólitos. Porque o que teve de modificação? Se estiver associada com uma melhora do indivíduo, né, do quadro de depressão, isso pode significar um caminho para nós encontrarmos como resolver ou as vias metabólicas do organismo que estão associadas com essas melhoras. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a metodologia e os resultados desses estudos?
Muito bem. Então, o presente estudo, ele é um estudo piloto, ou seja, não tem um N, né, dos maiores se a gente fosse testar na população inteira, mas que foi controlado randomizado, ou seja, tem um grupo controle que não recebeu, nesse nosso caso, a acupuntura e o grupo que recebeu a acupuntura, e os indivíduos que participaram do estudo foram distribuídos aleatoriamente entre esses grupos. Então, inicialmente, 102 pacientes foram questionados sobre a intenção de participar do estudo e muitos foram excluídos, não puderam participar por alguns critérios que poderiam interferir no estudo, e no final 60 pacientes foram distribuídos, sendo 30 recebendo apenas os antidepressivos tradicionais e 30 recebendo os antidepressivos mais a eletroacupuntura, que foi o foco aqui nesse estudo, 3 vezes por semana por 8 semanas, tá? Ou seja, 2 meses de tratamento. Todos os indivíduos, tanto antes quanto depois, passaram por testes que a gente chama de HAMD, H-A-M-D, para avaliação do quadro de depressão, né, de ansiedade, ou seja, questionários que avaliam se aquele indivíduo está em qual estado de humor, de depressão, e também tiveram a urina coletada antes e depois dos tratamentos para comparação da metabolômica. Bacana! E aí, quais foram os resultados? Os resultados foram muito interessantes, porque eles mostraram que quando nós utilizamos a terapia alternativa da eletroacupuntura associada com os antidepressivos tradicionais, os indivíduos do grupo tratado com a eletroacupuntura melhoraram significantemente todos os quadros relacionados com depressão, muito mais do que aqueles que receberam só o antidepressivo sozinho, tá? Ou seja, teve melhora do humor, melhora do questionário aplicado, melhora dos sintomas, e todas essas melhoras, né, que foram encontradas foram associadas com um tempo de duração de efeito do tratamento maior também. Então a eletroacupuntura, além de potencializar os efeitos do antidepressivo, ele estende os benefícios do tratamento, tá bom? E com relação ao metabolismo, vamos falar de uma forma bem simples e prática. Quando faz eletroacupuntura, gera uma melhora de diversos parâmetros metabólicos também, especialmente algumas vias que estão associadas. Eu vou falar 3 nomes aqui e vou explicar rapidamente sobre o que eles são: triptofano, glutamato e a síntese de ácidos graxos. O que isso quer dizer? Triptofano é uma substância que está associada com o nosso humor, com o neurotransmissor que traz felicidade, né? Quando nós comemos chocolate ou temos estímulos de diversas fontes que são saudáveis, nós podemos aumentar a produção de serotonina e de neurotransmissores que fazem bem, que dão prazer, tá? Então a via de triptofano, que é melhorada, está associada com isso. Outra via interessante, que é do glutamato, melhora o estresse oxidativo, a produção de hormônio GSH, ou seja, diminui os quadros de inflamação, ansiedade, envelhecimento do organismo, que também foi uma via melhorada. E a última via, que é a via de síntese de ácidos graxos, melhora o metabolismo de lipídios. Para quem tem triglicérides, colesterol alterado, pode ser um sinal de que o uso de acupuntura também tem efeito nessas vias, tá? Ou seja, quando a gente analisa todos os resultados, a associação da eletroacupuntura gera benefícios para o metabolismo, para o humor, para o bem-estar e gera uma potencialização da ação dos efeitos dos antidepressivos. Resultados muito bacanas e interessantes, comprovados com esse estudo recente publicado. E o que isso tem a ver conosco? Vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso ponto de vista e a implicação para a nossa vida. Bem, nós sabemos que nós somos seres espirituais e que estão aqui vivendo essa experiência material. Isso quer dizer para nós que quando nós estamos com depressão, problemas de relacionamento, problemas de nos sentirmos bem e conectados, nós estamos passando por um processo que não é só físico, né? Não é só alteração nessas vias
de metabolismo que a gente falou, mas nós temos também associações e repercussões espirituais e perespirituais. Então, tratar de problemas de depressão, ansiedade, transcende muito só tratar o corpo, né, a matéria, mas sim dar uma chance para o nosso espírito, a nossa alma eterna, melhorar, progredir. Se o nosso objetivo aqui no final é crescermos como filhos de Deus, como seres eternos que somos, com certeza o uso de medicamentos tradicionais é um auxílio importante, mas as terapias alternativas que geram benefícios energéticos para nós também são fundamentais. Dentro desse contexto, eu acho que o mais importante é nós sabermos que cada indivíduo é único e que nós temos em nós mesmos a capacidade de encontrarmos soluções para os problemas, mas nós temos que ter também a capacidade de pedir auxílio, ajuda quando for necessário, nos abrirmos para a sociedade, para aqueles que nos cercam e para a medicina, seja ela tradicional, seja alternativa. Porque como é que a gente vai caminhar neste caminho de crescimento íntimo, pessoal, evolução, se nós não conseguimos estar nem bem conosco mesmos, né? Vários outros problemas estão aí associados com a depressão, né? O aumento da taxa de suicídio está associado sim com o aumento da taxa de depressão e são problemas que nós todos temos que enfrentar, porque não se trata, no caso de depressão, de um problema que acontece de estou triste no dia de hoje, mas sim algo crônico, que vai prejudicar o indivíduo ao longo de um período grande na sua vida. Dentro deste contexto, dentro dessas informações, todo auxílio que possa estimular o nosso bem-estar, tanto físico, quanto mental, quanto espiritual, são ferramentas divinas, auxílios mandados de mais alto, né, por diversos meios, para que chegassem até nós e pudéssemos buscar estar melhores. Que nós, então, saibamos nos abrir para as possibilidades, nunca negar a ciência, mas saber que tudo muda com o tempo, né, e que existem diversas formas de pensamento, de enxergar o mundo, mas nós que já temos a capacidade de saber que transcendemos a matéria, que estamos além simplesmente do nosso corpo, buscar equilibrar emoções, pensamentos, ações e o bem-estar físico, tá bom? Muita gratidão pela oportunidade de podermos conversar. Busquem os nossos quadros anteriores, Amor Fraterno, tá? Ciência e Espiritualidade no YouTube, que vocês vão conseguir assistir todos os nossos vídeos e nós nos encontramos na próxima. Quem quiser mandar perguntas, dúvidas, seja pelo canal que for, estamos abertos. Gratidão, namastê e até a próxima.